A Comissão Municipal da Verdade de Osasco apresentou o seu relatório preliminar no dia 8 de dezembro, em audiência na Câmara Municipal de Osasco. A comissão é coordenada pelo advogado Albertino Oliva, que também era membro da Frente Nacional do Trabalho, um dos grupos articuladores da greve de Osasco. Já na abertura da audiência, Albertino enfatizou os objetivos da Comissão da Verdade de Osasco. Não pode esta comissão omitir as dificuldades e as difíceis condições com que se deparou para cumprir sua missão, já que é fundamental lembrar o tempo decorrido, a exiguidade de prazos para executar a tarefa, as dificuldades para harmonizar a equipe, além dos tropeços burocráticos em vários níveis foi realizado o possível. Como é sabido, este relatório é parcial, escrito com o propósito de inscrevê-lo naquele que é o principal, o da Comissão Nacional da Verdade. Tendo em vista que o prazo de vigência desta comissão só vai se encerrar dentro de 3 meses, os trabalhos terão continuidade e espera-se um aprimoramento dos resultados até agora alcançados. Ao resgatar o passado, regado com sofrimento e sangue daqueles que tombaram e dos que sobreviveram, de todos os que participaram da luta pela redemocratização do país, enfatiza-se um outro propósito para esta comissão, que é levar a nossa juventude nas escolas, colégios, faculdades, universidades, nos bairros, enfim, a toda a população de Osasco, a sua caminhada, palmilada com sacrifício, para não serem esquecidos, mas se lembrados com orgulho, tal como outros construtores da nossa nacionalidade, em tantas lutas heróicas desde o nascimento do Brasil. É com esse olhar que se quer também resgatar a esperança de um povo livre e igualitário. A comissão é composta por subcomissões que realizam um trabalho de pesquisas sobre as graves violações cometidas ocorridas no período da ditadura militar. A jornalista do sindicato e membro da subcomissão de entidades civis, Cristiane Alves, apresentou um resumo das principais conclusões dos trabalhos. Eu vou explicar um pouquinho o que é esse material, que a gente pretende que não seja extenso para não ser cansativo, mas, ao mesmo tempo, foi feito um resumo do que são as quase 200 páginas desse relatório preliminar dos trabalhos das subcomissões. De antemão, eu gostaria de agradecer também a honra que é apresentar esse trabalho que as subcomissões me proporcionaram. E cada subcomissão ela se organizou com os seus representantes e com alguns membros a quem coube a tarefa de buscar o material de apoio, tanto bibliográfico quanto o material no Arquivo do Estado, depoimentos que foram colhidos tanto aqui nessa casa, quanto também nos sindicatos metalúrgicos de Osasco, e também tem como base os depoimentos colhidos em 2008, na época dos 40 anos da greve, que serviram para o documentário 1968, Memórias de uma História de Lutas. Esses depoimentos estão disponíveis no YouTube, tanto nos canais aqui da Câmara, quanto nos canais do próprio sindicato. Ao final, eu também vou deixar esses endereços para que sejam buscados. E também, de antemão, também deixar claro que qualquer dúvida, os próprios responsáveis pelas subcomissões vão poder sanar no momento que cada um vão ter a oportunidade da fala. Voltamos a seguir com novas informações sobre a audiência de apresentação do relatório preliminar da Comissão Municipal da Verdade aqui de Osasco.
100 dias de trabalho, a Comissão Municipal da Verdade de Osasco ouviu diversas lideranças políticas e sociais da cidade em busca de conhecer as perseguições praticadas pela ditadura. Também foram levantados documentos no Arquivo do Estado e em outras fontes. O resultado é preliminar, porque a comissão vai funcionar até fevereiro de 2015, podendo ser prorrogada. E a cada um dos responsáveis pelas subcomissões comentaram o andamento dos trabalhos na audiência de apresentação, na segunda, no dia 8 de dezembro, na Câmara de Osasco. O que nós percebemos é que a maneira como Osasco surgiu, tá, depois de 6 ou 8 anos, os 2 plebiscitos para a emancipação, os debates, as disputas, os interesses populares que viam num bairro uma carência de tudo, e também os interesses não tão populares e mais interesseiros, né, das personalidades que queriam poder crescer economicamente junto com a cidade, isso permitiu, nos 2 primeiros anos do governo, que a Câmara tivesse uma atividade de elaboração política muito intensa. Quando o golpe se dá, que vocês viram, né, foram 2 horas de suspensão, possivelmente para tentar entender o que estava acontecendo. Então, aquelas 2 horas, certamente, foi para as pessoas, para os vereadores tentarem se apoderar um pouquinho do que é que estava acontecendo. Agora, às 4 horas seguintes, não é possível que tenham ficado 23 vereadores sentadinhos lá na antiga escola primária, que é onde a Câmara se localizava, sem falar nada. Mas não há registro de nada. De nada. E, a partir daí, as ameaças constantes de cassação. A nossa região foi uma região que quase foi transformada em região de segurança nacional, porque eram 11 postos militares aqui, e nós percebemos que isso impactou sobremaneira na postura política dos então vereadores. Então, o que nós concluímos é que a cada detenção de um vereador, que nunca aparecia a detenção, aparecia a libertação. A cada devolução de documentos, que nunca aparecia a solicitação dos documentos, aparecia a devolução dos documentos. Que isso produziu, na vida da Câmara, um recuo no seu papel, para mim, tão importante quanto fiscalizar, que é discutir política. E nós ousamos concluir que essa pressão, essa repressão, essa limitação impediu que os agentes políticos de Osasco crescessem na sua amplitude política em função dessa repressão. Há ainda muitos documentos por serem analisados na prefeitura mesmo, a questão de funcionários que pudessem ter sido perseguidos. Nós concluímos que há muitos vieses de natureza pessoal, de desafeto, que os militares permitiam que fosse resolvido, e nós pretendemos continuar os trabalhos dando conta deste passo. E, com este passo, com esta avaliação, permitir que os agentes políticos da nossa cidade assumam plenamente o seu papel, debatendo, sim, a política estadual, a política nacional, compreendendo que, se esta Câmara não debater, como foi mencionado pela doutora Rosa e como foi colocado inicialmente pelo doutor Albertino também, se nós não discutirmos isso, nós, sim, podemos correr o risco de algum outro retrocesso. É essa contribuição que nós trazemos para a história da nossa cidade e para a nossa própria história. Obrigada. É uma oportunidade da gente resgatar a história da nossa cidade, uma cidade que nasce já muito pujante, né? Porque uma cidade com um pouco mais de 2 anos passar por esse processo todo, mas com uma vida social muito ativa. Não é? De você imaginar que nos anos 60, no final dos anos 60, esse moço aqui, o
o Rubens Pignatari, junto com uma equipe, juntar 10 mil pessoas no centro da nossa cidade para assistir um evento teatral que durava vários dias. É evidente que isso demonstra que a gente tinha, de fato, tem, né, uma cidade muito ativa em todos os campos, seja na defesa dos trabalhadores, na cultura, na arte e na política da nossa cidade. Então, isso demonstra que nós temos muito a pesquisar, temos muito a buscar aqui na nossa cidade para que as pessoas conheçam. E detentoras desse conhecimento, que levou o país aonde chegou, né, de sair de um golpe militar, de buscar a redemocratização do país, de eleger um presidente da República oriundo do movimento sindical, eleger uma presidenta da República oriunda dos movimentos sociais e da defesa dos direitos das pessoas como um todo, dos trabalhadores, da sociedade civil perseguida, torturada, que é a nossa presidenta Dilma. É evidente que isso faz com que a nossa responsabilidade de cada um de nós que estamos aqui seja cada vez maior à medida em que a gente vê alguns setores da nossa sociedade fretando com uma volta ao passado, uma volta a um regime ditatorial que a gente imaginava sucumbido. E para a gente saber que a efetiva democracia, consolidar a democracia, é um papel que cabe a todos nós, que passou por momentos muito difíceis e nem por isso deixamos de estar passando por momentos bastante difíceis. Para Roxo, responsável pela subcomissão de locais, a Comissão Municipal da Verdade de Osasco estabelece parâmetros para que a história não se repita. Um local nós visitamos, que é a casa chamada Casa de Itapevi. Também alguns confundem com a boate Querosene, que teve uma boate lá, mas que não era onde se fazia as torturas. Nos outros locais, nós precisamos da ajuda da Comissão Nacional, encaminhamos a solicitação para fazer a visita na Delegacia Seccional de Osasco, o 2º Grupo de Canhões Antiaéreos, GECAM 90, no 4º Regimento de Infantaria, 4º Batalhão de Infantaria Blindada e no Grupo Bandeirante GECAM 40, que nós não visitamos porque não temos autorização. Tem toda uma discussão hoje. O ministro do Exército, os ministros militares não estão autorizando as diversas instâncias do Exército, da Marinha e da Aeronáutica serem objeto de visitas sem autorização dos ministros, o que dificulta muito nosso trabalho, dificultou, e precisamos, então, nesse prolongamento da comissão, que a Comissão Nacional, que tem poder de mando, que ela faça isso. Quanto à Casa de Itapevi, foi uma casa que não era do Exército, mas que foi usada pelo Exército, em particular, e pelo DOPS, para exterminar os militantes do PCB. Aí mostra exatamente essa questão da ditadura, essa questão agora do autoritarismo. Olha, a pessoa achar que resolve isso com ditadura, os problemas que o país tem são graves, mas exatamente o Partido Comunista Brasileiro era o PCB, também chamado Partidão, era o que não defendia a luta armada. E todos que foram para lá morreram, com exceção de um que não sabemos como conseguiu sobreviver. Mas todos os militantes que foram presos foram torturados e mortos. E tem uma oitiva da Comissão Nacional da Verdade, do Marival, que era um sargento, ele diz o seguinte: pelo menos um escapou da injeção para matar cavalos e ter suas falangetas dos dedos amputadas, amarradas as pernas para trás, de forma que o corpo ficasse reduzido à metade, e ter esfaqueado a barriga para evitar que o corpo jogado no rio viesse à tona. É isso que muita gente quer de volta. Então, eu chamo a atenção para isso,
porque a ditadura tem sua lógica, que é uma lógica que independe de quem é bonzinho na figura, assim, olha, não vamos enfrentar com a luta armada, ou trabalhadores que são pacíficos também sofreram, como nós já vimos aí os relatos. Eu quero enfatizar, então, as propostas para que não se repita a ditadura e não se repita esses fatos relatados aqui, que nós continuaremos a pesquisar. A grande questão que se coloca é estabelecer parâmetros para de ação que balizem a história, recuperando a memória desse momento sombrio do país, de forma a estabelecer claramente responsabilidades, tanto do poder público, mas também dos indivíduos que se propuseram agir com brutalidade e ousadia, dos que se consideram acima da lei, rompendo a legalidade e que, para permanecer no poder, usaram de todas as armas, ferozmente, mesmo que para isso, sistematicamente, tivesse que quebrar o respeito aos direitos humanos. A denúncia firme e ampla e a criação de mecanismos que inibam a repetição desses fatos deve ser resultado dos trabalhos da comissão. A criação de instrumentos que, respeitados os direitos ao contraditório, reafirme o primado do povo na definição dos caminhos do país, e a repulsa permanente a toda e qualquer arbitrariedade e a radical oposição a toda e qualquer tentativa de tomada do poder pela força ou de seu uso para nele permanecer. É isso. Obrigado. Represento aqui o professor Murilo. A nossa subcomissão teve por objetivo trabalhar com a identificação de agentes que atuaram no aparato repressivo durante o período de exceção. Em 8 de setembro, ocorreu a nossa primeira reunião, realizada semanalmente na Universidade Federal de São Paulo, aqui do campus de Osasco, e 3 desafios foram postos inicialmente. Identificação dos agentes que praticaram tortura no município de Osasco e com demais violações de direitos humanos. Identificação das escassas fontes de pesquisas, na maioria das vezes não reconhecidas pela estrutura repressiva oficial. Lembramos que o período de exceção foi marcado por uma, entre aspas, por uma oficialidade e uma aparente normalidade institucional, mas sabemos que existia um Estado paralelo e, portanto, nada formalizado em termos de nomes, identificação de agentes, funções exercidas, não é? E, além disso, o outro desafio era o exíguo prazo, diante do qual nós trabalhamos intensamente na identificação. Pois bem, a grande dificuldade disse respeito à certificação dos nomes dos agentes da repressão, porque os nomes ou eram incompletos, muitos ou a maioria usavam codinomes exatamente para evitar futuras identificações, inexistência de dados sobre as funções desempenhadas por tais agentes nas estruturas nas quais serviram, fossem elas militares ou civis, o DEOPS, o DOICOD, Forças Armadas, etc., o BAN. Além disso, tivemos, portanto, como caminho buscar informações baseadas nas memórias daqueles que passaram por este período, não é isso? A fonte primordial para as identificações que foram bem-sucedidas, no que tange aos agentes que atuaram neste município com práticas de tortura, portanto, foram os relatos orais baseados em tais testemunhos. Foram identificados com maior grau de confiabilidade quanto à veracidade das fontes 5 agentes da repressão, com nomes, sobrenomes e possíveis funções exercidas na estrutura repressiva montada pelo regime de exceção. Constam da página 150 aí do relatório. Hoje entregue, que foi hoje, enfim, está sendo entregue ao município. A lista de nomes foi também enviada à Comissão Nacional da Verdade em Brasília para que nos auxiliasse o convite para que falassem. Nós chegamos a telefonar, entramos em contato, alguns não foram localizados. Por isso, também o auxílio da Comissão Nacional da Verdade nesse objetivo, não é? Enfim, o trabalho deverá continuar. Esta subcomissão de agentes do Estado, em colaboração com a Comissão Municipal da Verdade de Osasco, entende que o estabelecimento da verdade, da memória do passado recente,
não só do país, mas especificamente aqui do município de Osasco, são instrumentos importantes para que estes fatos não voltem a ocorrer. Lembramos aqui as palavras, eu tomo a liberdade, os meus colegas da subcomissão, de citar o Nobel da Literatura de 49, William Faulkner, quando disse que o passado não está morto e enterrado. Na verdade, ele nem mesmo é passado. A justiça de transição tem como um dos seus pontos a identificação dos responsáveis pelas violações dos direitos humanos. A reparação simbólica dessas vítimas é passo essencial para a concretização desta justiça de transição, sem a qual o regime democrático não se consolida, e está à prova nas palavras do nosso querido professor que nos precedeu aqui, sobre aqueles incautos que pedem o retorno de um regime sobre o qual eles sequer sabem o que significa. Muito obrigado. Voltamos daqui a pouco com mais um bloco de programa sobre a divulgação do relatório preliminar da Comissão Municipal da Verdade de Osasco. O Visão Trabalhista de hoje traz alguns dos principais momentos da audiência em que a Comissão Municipal da Verdade de Osasco divulgou o seu relatório no último dia 8. A Comissão Municipal da Verdade de Osasco também colhe o relato de militantes e seus familiares. A responsável pela subcomissão, Pedrina, do Instituto Zequinha Barreto, fez algumas considerações. Assim, eu comecei a falar do Instituto Zequinha Barreto e do trabalho dos químicos de Osasco, dos metalúrgicos de Osasco. Em recuperar essa memória histórica, é o que deu para perceber nesses anônimos que teve da greve da Cobrasma, desses trabalhadores que resistiram à ditadura militar, é o fato deles terem a dificuldade de falar. E muitos, assim, você vê até professores graduados que não têm ideia o que foi a ditadura militar nesse país. Então, foi uma contradição lidar com isso. Quem viveu o período, e a gente sabe que quem faz a greve é os trabalhadores, não é as lideranças, não é o sindicato. Quem faz a greve é os trabalhadores. E você vê esses trabalhadores até hoje coagidos, com medo de falar, foi um negócio muito... né? E, por outro lado, você vê os filhos e os netos dessa ditadura militar não ter a mínima ideia o que foi isso. Os depoimentos estão disponíveis no canal Sindimetal, no YouTube, no canal da TV Câmara, também no YouTube. Mas Antônio Roberto Espinosa, uma das lideranças operárias estudantis da greve de Osasco e que partiu para a luta armada, deu seu depoimento também na própria audiência no dia 8. O que eu queria dizer é o seguinte: esta Comissão da Verdade procurou apurar, no âmbito do município de Osasco, o que acontecia em todo o Brasil, tá certo? E o que acontecia em todo o Brasil foi um momento de desequilíbrio, de ruptura da harmonia democrática, de ruptura da relação entre o Estado e a sociedade, em que o Estado traiu a sociedade, deu um golpe de Estado contra a sociedade e entrou em guerra contra a sociedade. Eles dizem o seguinte, inventaram em 79 uma palavra que é a expressão crimes conexos. Eles nos anistiavam e, ao mesmo tempo, se anistiavam, tá certo? Como se fosse legítima a autoanistia, ou a anistia autoconcedida, com essa expressão, crimes conexos. O que são esses crimes conexos? Não fomos nós que cometemos crimes conexos, tá certo? Nós tínhamos manifestos públicos, nós éramos contrários à ditadura, éramos contrários à opressão e à tirania. Lutávamos contra isso. Agora, para que não volte a ocorrer, é necessário levantar exatamente o que eles faziam, tá certo? Como eles agiam.
E eu diria para vocês o seguinte: a ditadura, infelizmente, continua viva. Ela continua viva em todas as delegacias de polícia, onde pessoas menores de idade, negros e mal vestidos, são presos por estarem mal vestidos e são torturados até admitir algum crime. Tá certo? Isso continua a acontecer, debaixo dos nossos narizes. Também continua, a ditadura continua presente numa concepção de disciplina que brutaliza o ser humano, que brutaliza os subordinados, que retira dos subordinados a liberdade, que é a característica, a principal definição do homem, e que transforma o homem, de ser livre que ele é, em membro, em parte, em peça de uma máquina, que age sem considerações de natureza moral, de natureza de conveniência, em que cada membro do corpo age em desconsideração se gostaria que aquilo ocorresse consigo próprio, com um familiar, com a sua mãe, tá certo? Ou a pessoa a quem eles amam. É uma noção de disciplina que é cultuada nas Forças Armadas, ainda hoje. Mas é necessário também mexer na educação das Forças Armadas. Por que elas têm escolas próprias, em que o que se pratica não é educação para a liberdade? O que se faz é a produção de monstros, ou de virtuais monstros, no futuro, em que se criam, são educados desde os 12, 13 anos de idade, garotos que são amestrados a obedecer à voz de comando e praticar os crimes ordenados pelos covardes que se refugiam atrás de gabinetes. Então, é necessário mudar o ensino militar. O ensino militar precisa passar para a competência civil. Precisa ser um ensino republicano ao qual tenham acesso todos os candidatos aprovados em concurso. Que os seus currículos sejam aprovados pelo Congresso Nacional, pelos representantes do povo, e sejam debatidos com o povo, para que, dentro das academias militares, se deixe de ensinar mentiras, para que crianças que passaram naquele concurso deixem de ser amestradas como são os cavalos da cavalaria, para praticarem crimes contra a sociedade, porque essas coisas continuam presentes. Então, a sugestão é que a Comissão Nacional da Verdade, a partir da Comissão de Osasco, proponha também a mudança do currículo da formação dos próximos oficiais. E que aqueles que continuam homenageados em Osasco, há pelo menos uma dezena de ruas que homenageiam criminosos, sejam extirpados, sejam todos esses nomes sejam colocados numa única praça, e essa praça seja intitulada Praça da Vergonha. Nós temos vergonha de vocês, temos vergonha desse período. E levantamos com orgulho nomes como Lamarca, Barreto, João Domingos, Zanirato, Dorival, porque perderam a vida lutando em condições de desigualdade contra vocês. É isso que a Comissão da Verdade está fazendo. É isso que a verdade significa para o nosso futuro. Muito obrigado. A audiência contou com a presença do presidente da Câmara, Toniolo, do vice-prefeito de Osasco, Valmir Pracidelli, e do membro da Comissão Nacional da Verdade, a senhora Rosa Cardoso, que reconheceu os trabalhos da Comissão de Osasco. Nós comemoramos a apresentação do nosso capítulo sindical, se examinou também a questão das intervenções nos sindicatos, das dilapidações do patrimônio sindical, das cassações, das demissões, das listas negras que foram produzidas, da exigência de atestados
ideológicos, atestados de antecedentes, não é, da questão de como, que são questões também que vocês aqui analisaram com outra terminologia, mas analisaram também a questão do monitoramento permanente que os trabalhadores sofreram, da imposição de uma disciplina militar dentro das empresas, fazendo com que, inclusive, essa disciplina militar se criasse um outro regime fabril, uma ditadura fabril dentro da ditadura. Quer dizer, são questões que nós levantamos no nosso relatório até chegar à parte mesmo das graves violações. E eu vi que aqui vocês vocês produziram, pela criatividade própria de vocês, porque não fizeram isso consultando, embora eu veja que houve uma articulação entre as duas comissões, na medida que há recomendações semelhantes, não é? Do ponto de vista, pelo menos, das recomendações, eu vejo aqui que esse relatório tem recomendações muito próximas das recomendações que a comissão, que o capítulo, que o relatório do grupo de trabalho lá sindical da Comissão da Verdade fez, mas vocês também fizeram uma história institucional da ditadura aqui, na medida que vocês apreciaram como foi aqui dentro, inclusive, da Câmara, qual foi essa história, como foi a maneira em que se deu a implantação desse regime ditatorial. Acho que o relatório de vocês está muito bem construído, né? Ele, provavelmente, quando nós terminamos um trabalho dessa natureza, nós percebemos que não está completo, porque também a completude não existe na produção nem de nenhum tipo, nem na teórica, acadêmica, histórica, né? Sempre o desejável é que a gente dê um passo à frente e que a gente constitua um estímulo para os que vêm depois, né? Então, tenho certeza que esse relatório será muito estimulante, inclusive para que se produza, inclusive do ponto de vista histórico, para os que não estão tão preocupados exatamente com o estudo da violência nesse período, mas estarão preocupados com o estudo da história aqui do município. Terão que recorrer a esse relatório, aos seus documentos, aos seus depoimentos, que são muito importantes. O Visão Trabalhista e Debate fica por aqui. Acesse estas e outras edições no nosso portal www.sindmetal.org.br. Um abraço a todos.